Papais, tudo bem? E igreja, né? A gente vai conversar agora, a gente vai bater um papo, principalmente com os papais. E o papo que a gente vai bater, vai conversar, né, que vai ter agora, é baseado em Efésios capítulo 5. Peço que você abra a tua Bíblia aí. Vamos lá, gente, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Papai, vamos bater um papo. Vamos bater um papo nós aqui, tentar extrair da palavra de Deus esse texto de Efésios capítulo 5, principalmente a partir do verso 17. Vamos extrair algumas lições aqui que devem tocar a nossa vida e que devem ser instrumentos, a palavra como um instrumento do Espírito Santo para tocar a nossa vida e nos transformar um pouco mais. Ok, gente? A palavra de Deus tem que fazer isso com a gente. Tem que moldar Jesus em nós. Tem que moldar o nosso caráter, à semelhança de Jesus Cristo. Tudo na vida cristã é a formação de Cristo em nós. Todo o grande trabalho que o Espírito Santo tem é formar Cristo em nós. Não é apenas descobrir qual é os teus dons, o que é uma coisa maravilhosa e importante. Fizemos um curso de dons, muitos aqui passaram pelo curso de dons para poder identificar quais são os dons que o Espírito Santo derramou sobre vocês, além dele poder usar você com qualquer dom que precise, no momento que ele precisar, mas normalmente o Espírito Santo derrama sobre nós alguns dons predominantes, um que geralmente é predominante e alguns dons acessórios, e pode ser um predominante, mais 2, 3, 4 dons acessórios que vão corroborar em capacidade espiritual para que quando a gente servir aos irmãos, quando a gente servir ao Senhor, flua unção através dessas capacitações espirituais, de forma que a gente seja um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo para ministrar Cristo uns aos outros, ministrar Cristo às pessoas, porque os dons, além de capacidades espirituais para servir, os dons também são as virtudes de Cristo. Amém? Quando nós nos ministramos Cristo uns aos outros. E assim todos nós vamos trabalhando e servindo-nos mutuamente para que o Espírito Santo vá formando Jesus em todos nós. É isso. O Paulo moral não pode ser melhorado. O Paulo moral não tem como ser melhorado por conta da minha natureza caída. Cada um de nós. Então o Paulo moral tem que morrer, ele tem que desaparecer. Tem que ser mortificado, é a ideia da cruz, para que Jesus apareça, para que Jesus forme, para que eu manifeste Jesus, não um Paulo moral melhorado, mas Jesus na minha vida, na minha conduta, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, ok? Então é Jesus aparecendo em todos nós, e esse é a grande obra do Espírito Santo. E nós como homens também temos um desafio, o desafio de sermos homens como Jesus. Jesus é a nossa referência. De sermos pais como Jesus. Porque Jesus é pai. Ele exerceu paternidade sobre os seus discípulos, sobre aqueles que seguiam, aqueles que paravam para ouvir. Sim, porque ele manifestava o Pai. E ele e o Pai eram um. Amém? Ele disse isso aos discípulos. Mostra-nos o Pai. Um dos discípulos que no 3º ano já estava conversando com ele, já na semana praticamente da cruz, da Páscoa, em que Jesus seria crucificado. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Talvez Jesus tenha botado a mão na testa e falado assim, mas o que eu faço com vocês? Eu estou com vocês esse tempo todo. E vocês não entenderam ainda, quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus é também para nós exemplo de paternidade. Exemplo de uma paternidade amorosa, de uma paternidade presente, de uma paternidade misericordiosa, de uma paternidade instruidora, uma paternidade cuidadora, uma paternidade provedora, uma paternidade que gera segurança para toda a família. Jesus é assim. Ele promove essas coisas para nós. Ele é o nosso Pai, é o nosso irmão mais velho, mas ele manifesta o Pai. E nós precisamos, papais, aprender com Jesus
como sermos pais. Agora nós estamos numa época muito complicada. O vídeo que você viu no Inda News, que estava anunciando o evento lá em Londrina, Vencedores, você percebeu o início. Há uma onda, há um trabalho muito forte, muito grave, que tem acontecido nas últimas décadas, de cultura. As revoluções, elas estão mudando, as guerras estão mudando os seus jeitos, os seus jeitos de acontecer. Tem pouca bala, tem pouca espada, escudo, não é mais assim que as guerras acontecem. O que tem acontecido, pelo menos nos últimos 50 anos, ou propriamente dito, desde o início do século XX, são as revoluções culturais. É a mente das pessoas, é a cultura das pessoas, o que elas entendem por ser verdade. Estão comigo? Amém? As guerras, elas acontecem na mente. Hoje, o alvo daquelas pessoas, ou dos grandes, ou dos poderosos, daqueles que influenciam, daqueles que querem continuar rico, querem continuar mandando em todo o planeta, a força que eles fazem não é uma força física, a força que eles fazem para continuar no exercício do domínio é uma força cultural. Eles atingem a mente das pessoas, e mecanismos têm acontecido durante décadas, praticamente todo o século XX, ou pelo menos a partir do início do século XX, isso tem acontecido, e as sociedades, elas têm aprendido, os poderosos da terra têm aprendido que é uma boa forma, uma forma bem eficiente de fazer guerra, que é você preparar a cultura e transformar essa cultura, mudar essa cultura e começar a inseminar mentiras, começar a ensinar falsidades, começar a ensinar coisas erradas que afetem a forma de pensamento das crianças, que vão afetar a forma de pensamento dos adolescentes, que vão afetar a forma de pensamento dos jovens e que vai afetar a forma de pensamentos dos adultos, tornando toda uma geração de adultos fracos. Estão comigo? Amém? Isso tem acontecido no nosso tempo. É uma revolução cultural. Isso tem acontecido. E nós vivemos num tempo em que as coisas estão muito esquisitas. No tempo do meu avô, do meu pai, por exemplo, meu avô Pedro, o avô paterno, ele lutou, ele foi aquartelado na Segunda Guerra Mundial. Minha avó ficou 3 meses sem saber o que tinha acontecido. Passaram pessoas do exército, pegaram meu avô, levaram para o quartel. 3 meses depois avisaram a minha avó que ele tinha sido recolhido, para fazer parte de um grupo de soldados para servir na Segunda Guerra Mundial, caso preciso. Só 3 meses depois ela ficou sabendo. Criou um trauma terrível em muitas famílias no Brasil. E depois o governo enviava rações para minha avó e para todos os familiares cujos homens tinham sido recolhidos para se preparar e ficar de prontidão para a guerra. E nesse tempo as coisas eram muito difíceis, como meu avô paterno era espanhol, ele lutou numa guerra civil que aconteceu na Espanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A coisa ficou muito difícil e ele veio para o Brasil, vendeu umas terras que ele tinha lá, veio para o Brasil junto com um navio inteirinho cheio de espanhol para se acomodar no Brasil, na Argentina, se espalhar aqui pela América do Sul. O tempo era muito difícil. Muita falta de dinheiro, muita falta de recurso, muita dificuldade. O tempo dos nossos avós, dos seus bisavós, quem sabe, foi muito duro. Eu lembro de eu, criança, ir na padaria comprar leite e receber a notícia: acabou o leite, não tem mais leite, só amanhã. Num tempo em que as coisas faltavam. As coisas faltavam na padaria, as coisas faltavam no mercado. Era um tempo muito difícil. Para você suportar essas coisas, você tinha que fazer 1 trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, você tinha que multiplicar as suas fontes de renda, você tinha que dar seu jeito, você tinha que ser forte, você tinha que resolver as paradas. Os homens eram destemidos, eles eram fortes, eles suportavam essas coisas para segurar a família de maneira equilibrada. Então, o tempo dos nossos avós
as coisas eram muito mais difíceis, muito complicadas. Dos meus pais, que hoje têm 83 anos, que eu liguei em vídeo para ele para dar parabéns pelo Dia dos Pais, para o meu pai, que ele estava com os meus irmãos. No tempo do meu pai, também era difícil, mas não foi tanto quanto os meus avós. Mesmo assim, eu lembro do meu pai trabalhando de dia e de noite. Era uma geração, é uma geração que trabalhou muito, era uma geração que não tinha tempo ruim, que levantava cedo, que dormia tarde, que às vezes não dormia, porque meu pai trabalhava de noite num trabalho, trabalhava de dia no outro trabalho, e as coisas se resolviam, era preciso, então eles iam para cima, iam para as cabeças. Não tinha esse negócio. Era tudo muito a ferro e fogo, no sentido de que se precisa fazer, nós vamos fazer. Não tinha medo das coisas. Não tinha medo de realizar as coisas. Na década de 60, preste atenção o que eu vou dizer, porque eu não vou dizer tudo. Na década de 60, perguntei para minha mãe, na época viva, hoje está com o Senhor, e perguntei para meu pai também, como era na década de 60. Como era a segurança? Ela falou assim, não tínhamos problema. Nós íamos trabalhar na fábrica, saímos 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir para a fábrica, trabalhar, onde minha mãe trabalhou, na Santista, a fábrica de tecido, toalhas. Meu pai também trabalhou lá. Não tínhamos nenhum problema, ninguém tinha medo de assalto. Nós tínhamos segurança. Na década de 60, grandes investimentos foram feitos na nossa nação, grandes investimentos. A economia do nosso país, ela foi uma até 50, foi outra de 60 para frente. Você entende o que eu estou falando? Espero que você entenda o que eu estou dizendo. Na década de 60, muita coisa boa passou a acontecer. Havia segurança e as coisas aconteciam. Ok? Eu nasci em 63. Eu experimentei algumas coisas que eu me lembro dentro dessa década. Mas era um tempo, uma geração, em que os homens iam para frente, eles iam para a cabeça, eles cresciam. A minha geração já foi mais tranquilo, porque meus pais trabalharam muito para nós, e a minha geração foi mais tranquila. A dos meus filhos, mais ainda, os meus netos, tem tanto brinquedo no quarto deles, que eles não conseguem brincar com tudo. E eu precisava fazer brinquedo com madeira. Ia no meio do mato, pegava uns galhos e fazia os meus brinquedos. Lata de óleo, e fazia tratorzinho com madeira, cordão e pauzinho, e isso ativava a nossa criatividade. A gente não precisava de tela. Papai, preste atenção, tira a tela do seu filho. Preste atenção, tire a tela do seu filho, no nome de Jesus. E seja pai, e seja mãe. Entra nesses espaços. Não deixa a tela praticar a paternidade ou a maternidade. Não deixa. Não deixa. Por conta dessas revoluções culturais e tantas coisas que têm acontecido, os homens, hoje, que eles são a força de trabalho, estão entre adolescência, juventude, até 30 anos ou 40 anos de idade, eles, de maneira geral, eles não tiveram tantas lutas e tantas dificuldades. E alguns estão dizendo, não é o seu caso, mas é o caso que é, de maneira geral, muitos estão afirmando e fazendo uma avaliação na sociedade, afirmando que os homens da geração atual são fracos. Quem já ouviu isso? Ok? Não é algo que não é novo que eu estou dizendo. Agora, é uma realidade. Há uma realidade. E isso, em parte, é decorrente de todo um trabalho de revolução cultural que tem acontecido nos últimos 50 anos no Brasil de maneira violenta e agressiva. Homem macho, hétero, homem de verdade. Amém, gente? O homem precisa ser homem, né? Pai precisa ser pai, né? Referência de força, referência de honestidade,
referência de hombridade, referência de firmeza, referência de valor, referência de trabalho, referência de vamos resolver. Cruza que eu cabeceio. Pode cruzar, pode levantar que eu corto. Homem. Amém, gente? Homem. Agora, a geração de homens que nós precisamos ser, os papais que precisamos ser hoje, a gente precisa aprender com Jesus como é ser esse homem de verdade, esse papai de verdade. Não papai ausente que franquia suas responsabilidades, franquia sua paternidade para a mãe, ou que franquia sua paternidade para a tela, ou que franquia sua paternidade para o pastor, ou que franquia sua paternidade para os professores na escola. Nós não. A gente aprende a ser homem e com Jesus. Em todas as virtudes, do jeito que Jesus era. Assim, nós precisamos ser homens nesse tempo e na nossa casa. Tem sentido isso que eu estou dizendo? Tem sentido, gente? Amém? Muito bem. E há uma realidade que eu compartilho com vocês, que é a seguinte: nós desaprendemos a ser pais. Nós desaprendemos a ser pais, muito em função do pecado que existe em nós, do pecado que existe na sociedade. E nós desaprendemos, o pecado afastou a gente dessa condição. Nós precisamos reaprender a sermos homens, sermos filhos de Deus e sermos pais. Precisamos reaprender. No entanto, o mundo, o pecado e as fragilidades da nossa carnalidade só dificultam as coisas. Diria que, por nossa própria força, pela nossa própria iniciativa, nós jamais conseguiremos ser os homens que Deus pensa de nós, os pais que Deus pensa de cada um de nós. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém, gente? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai moldar o meu caráter e assemelhar o meu caráter ao de Cristo. Ou seja, deixa eu tentar mudar essa frase. É o Espírito Santo que vai me ajudar na mortificação do meu próprio caráter e formar o caráter de Cristo em mim. Amém? O Espírito Santo tem esse trabalho. É o Espírito Santo que manifesta ao Pai, é o Espírito Santo que nos convence da necessidade de nos sujeitarmos a Deus, é o Espírito Santo que nos convence da necessidade de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, seremos condenados pela eternidade. É o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos dá entendimento e iluminação para discernirmos o que deixou escrito aqui. Ele é o autor, e hoje o autor da palavra de Deus está presente quando a gente lê, e ele é que nos dá entendimento para discernirmos as verdades da palavra dele, que devem ser aplicadas na nossa vida hoje, 2000 anos depois que foram escritas, 3000 anos depois que foram escritas, 3500 anos depois que foram escritas. Porque Moisés escreveu o Pentateuco lá dentro do deserto, depois de 1445 a.C., entre 1445 e 1405. Ou seja, 3.500 anos atrás. É o Espírito Santo que inspirou Moisés, é o Espírito Santo que inspirou João, que escreveu o Apocalipse. E o Espírito Santo está em nós, e ele é que nos ilumina o entendimento para aplicarmos uma verdade que era uma verdade no tempo de Moisés, aplicarmos essa verdade hoje para nós, para a nossa vida no século 21. É a obra do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que trabalha forte para minimizar e mortificar os nossos desvios de caráter. Porque todos nós temos, porque nós nascemos em pecado. É o Espírito Santo que age para trazer cura e transformação nas mazelas, nas doenças, nas injustiças, nas feridas da nossa alma que foram produzidas na nossa história. É o Espírito Santo que é o óleo de Deus que ministra na nossa vida, no nosso caráter, para nos trazer cura e restauração e transformação. É o Espírito Santo que realiza a grande obra de Deus em todos nós. É o Espírito Santo que reparte conosco as virtudes de Jesus Cristo. E é Ele que me faz forte como Jesus, destemido como Jesus, obediente como Jesus. Decidido a pagar o preço que for para fazer a vontade do Pai. É o Espírito Santo que produz isso em nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a não ser molenga, a não ser fraco, a não ser frouxo, a não ser banana, a um homem banana. É o Espírito Santo que forja o caráter do Pai em nós. Esse do Pai parecia o cara lá, deixa para lá, né? Desculpa. Às vezes eu dou na trave, você precisa ter misericórdia, tá? Ter misericórdia de mim. Né? Então, é o Espírito Santo que forja esse caráter de fortaleza, de hombridade em todos nós. Eu não preciso depender de mim mesmo. Eu não sou nada. Eu sou o que o Espírito Santo está fazendo de mim. E se é Ele que está fazendo, é coisa boa. É coisa boa. Força vem do Espírito Santo para a gente aprender a dizer não para a carne. Aprender a dizer não para a carne. Mas é difícil deixar de fazer tais coisas. É difícil mesmo. Mas você tem poder de Deus para dizer não à tua própria carne. Dizer não ao pecado. Dizer não àquilo que você sabe que é ruim para você. E força necessária para assumir os custos disso. O preço de andar no caminho certo. O preço de andar no caminho da verdade. O preço de andar no caminho da hombridade, da integridade. Porque tem preço a pagar para andar com Jesus. E no caminho de integridade de Jesus tem um preço a pagar. Nós temos disposição para pagar o preço que for, porque o Espírito Santo está em nós. O poder de Deus está em nós. O Espírito do Filho está em nós, nos ajudando a sermos filhos, obedientes como Jesus. E o Espírito do Pai está em nós, para compartilhar as virtudes do Pai na nossa vida, ensinando a gente a sermos pais nessa terra, pais na qualidade de Jesus Cristo. Tem sentido isso? Ok? É obra do Espírito Santo. Então, qual é a mensagem? A mensagem que eu reparto com vocês nessa noite, papai. A melhor coisa que pode acontecer com você é você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Papai, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo não só no domingo. Não só num evento. Diariamente, na sua casa, cheio do Espírito Santo, entrar em êxtases espirituais no seu quarto, receber um toque do Espírito Santo quando você está lá, orando e buscando, quando você acorda meia hora antes, porque você precisa orar, e durante o dia não dá, e à noite você está tão cansado, que você começa a orar de noite e dá um amém no dia seguinte. Porque é difícil mesmo. Então o que você faz? Você acorda meia hora antes. E ora só porque você precisa. Não é porque, vamos agradar o papai, porque eu vou... Não, nós precisamos desse tempo com Deus, na sua presença. Nós precisamos ser fortalecidos. Eu preciso desse contato. Eu preciso desse momento. Eu preciso desse tempo com o meu Deus. Amém? Diariamente.
Nós, homens, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Fale comigo. Nós, homens, não só os papais, todos. Todos os homens. Nós, homens, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos falar tudo isso porque serve para todo mundo, né? Vamos falar assim, nós, as mulheres também, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aí a gente vai para Efésios 5, verso 17, que diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A primeira coisa que a gente vai conversando, tá? Eu vou lendo os textos e a gente vai conversando. A primeira coisa que eu destaco, entenda, papai, principalmente a você, papai, entenda, papai, qualquer coisa fora da vontade de Deus é insensatez. Pode parecer bom, pode parecer inteligente, pode parecer interessante, pode parecer justo, pode parecer honrado, pode parecer o que for. Se não há discernimento de que aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou empreendendo, os projetos da minha vida, se não tem uma relação direta com a vontade de Deus, e eu tenho discernimento que tudo isso tem a ver com a vontade de Deus, eu estou gastando a minha vida talvez na coisa errada, gastando energia boa em coisa aparentemente boa, mas se não está relacionado diretamente com a vontade de Deus, então é insensatez. Nosso desafio, o desafio da nossa vida não é fazer coisas boas para todo mundo. O nosso desafio é fazer a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus. E conhecer os seus dons faz parte disso. Conhecer as capacidades espirituais que o Espírito Santo derramou sobre a tua vida faz parte disso. Aprender a ouvir o Espírito Santo faz parte disso. Nós precisamos, na intimidade com Ele, aprender a discernir a voz. O que eu falei? Dons e audição. Amém? O que eu falei agora? Falei de dons, como entender a vontade de Deus. Estou falando de dons e desenvolvimento de audição. Audição espiritual. Na intimidade você desenvolve a audição espiritual. Na leitura da palavra, com tempo de oração, e muito tempo de oração, porque Deus não responde as coisas rápido. Você precisa lembrar disso. Deus gosta de tempo, o tempo está na mão dele, mas Deus gosta que a gente gaste tempo na sua presença. Porque quando a gente persiste, a gente insiste em estar na sua presença buscando uma resposta, isso para Deus é importante, porque a gente está manifestando a nossa vontade, a nossa intensidade, o caráter do nosso cristianismo. Eu quero Deus, eu quero o Pai, eu vou ficar na sua presença, até que Ele fale comigo. E com o tempo, você aprende a discernir a voz do Espírito Santo, como Ele fala com você. E Ele fala de jeitos diferentes, não é um jeito só. Comigo Ele fala de um jeito, com a pastora Ele fala de outro jeito. Geralmente Deus fala comigo pela palavra, e eu preciso gastar tempo lendo a palavra, eu preciso gastar tempo orando a palavra, estudando a palavra, e depois de 3, 4 horas de leitura de texto, eu vou para a sala e falo assim: Cecília, Deus falou comigo. O quê? Deus falou isso. Aí Deus fala para ela em 10 minutos, no meio de um louvor. O que levou 4 horas para mim, Deus fala para ela em 10 minutos, quando ela começa a louvar e adorar. Aí dá raiva. Eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva disso. Mas pai, mas eu falo, dá uma facilitada, dá uma acelerada aí, do jeito que o senhor fala comigo, né? Mas fala tão rápido, mas é assim que funciona. Então eu já estou acostumado. Eu, para ouvir a voz de Deus, às vezes eu ouço rápido, mas na maioria das vezes, as coisas que eu estou pesquisando e perguntando, aí Deus demora para responder. Parece que Deus tem prazer em que eu fique na sua presença. E tem.
Não é por isso? Aí Deus fala lá de cima, isso, é só isso que eu quero, você comigo, mais tempo. Eu demoro para falar só para você ficar mais tempo comigo. Talvez seja assim com você também. Você faz uma oração, duas, aí Deus não responde e você desiste? Não. Ei, para. Nós não somos desses. A gente fica na presença de Deus até que a gente ouça, até que a gente tenha certeza do que Ele está falando. Então, eu estou falando de dons, estou falando de desenvolver audição espiritual. Amém? Discernir a vontade de Deus. Depois eu estou falando de uma terceira coisa com relação a isso. É ter a coragem de se disponibilizar. A coragem de abandonar as distrações. A coragem de reformular sua agenda. Para você começar a obedecer o que Deus falou. Porque às vezes você sabe o que Deus quer, você sabe o que Deus falou, mas a tua vida está tão atarefada que não cabe. A agenda de Deus não cabe na nossa. Que lindo. A gente precisa ter a coragem de reformular a nossa vida e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Papai, os papais de Deus priorizam o reino de Deus. Amém? Priorizam o reino de Deus. Aí no verso 17, a gente salta do verso 17 para o verso 18. E no verso 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, problema, tormento, atrapalhação, confusão, insensatez, nécio, dissolução, confusão mental. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O verso 18 tem dois imperativos. E os versos 19 a 21 tem 4 particípios. Vamos falar dos verbos? 2 imperativos no verso 18. Qual é o primeiro imperativo do verso 18? Não vos embriagueis com vinho. De alguma forma ele está usando a figura do vinho aqui, da bebida forte, da bebida fermentada, de maneira direta e indireta. É também uma figura. Lembra que ele está escrevendo isso para aos Efésios. Né? E aos Efésios era uma cidade da Turquia, ou da Ásia, né? Menor, ali da Ásia Meridional, na verdade, que hoje, ao oeste da Turquia, fica a cidade de Éfeso, bem quase às beiras do mar Egeu. A Turquia, cidade de Éfeso, quase litorânea, o mar Egeu, aí começa a Europa. Depois do mar Egeu, tem a Macedônia, embaixo a Grécia, a Corinto está um pouco mais para baixo. Vem comigo, por favor. Ok? Se esforça aí para imaginar esse mapa na sua cabeça, que eu não estou projetando nenhum mapa hoje. Ok? Então, Éfeso ficava ali. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito influenciada pela cultura grega e, evidentemente, pela cultura romana. E havia um deus que era cultuado pelos romanos e de nome diferente pelos gregos, que era o chamado deus Dionísio. E esse deus Dionísio, ele era o deus dos beberrões, era o deus da bebida, era o deus que, para você cultuar esse deus, precisava se embriagar. Alguns deuses, dentro da cultura romana e dentro da cultura grega, eram deuses que os seus sacerdotes, os seus devotos, eles se embriagavam. E no exercício de se embriagar, eles deixavam a mente livre, atormentada, mas também livre para qualquer tipo de influência da parte de Satanás. E esses demônios aproveitavam essa fraqueza mental provocada pela embriaguez para exercer governo, para exercer influência
né, na insensatez, na perda de senso e de razão daqueles que estavam embriagados, exercendo influência, malignizando a vida deles, influenciando eles com o pecado, levando eles à prática de mais pecado, produzindo uma figura de vergonha, porque a insensatez provocava a vergonha, não havia honra naquela postura e naquela condição. Então, quando Paulo está escrevendo, não vos embriagueis com vinho, tinha gente na igreja que estava no processo de discipulado, que eles precisavam aprender, que eles tinham que se afastar, não apenas da bebida alcoólica, da bebida fermentada, mas precisavam também se afastar de tudo aquilo que tentasse ocupar a mente deles e provocar distração com relação às coisas de Deus. Tudo que afasta de Deus, tudo que tem a ver com pecado, você tem que afastar de você. Por isso, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Há dissolução em qualquer pecado. Qualquer tipo de pecado provoca dissolução na nossa mente, confusão mental. Problema de entender o que é verdade e o que é mentira por causa do pecado, porque o pecado, quando é praticado, o pecado provoca uma condição de encantamento, de feitiço. Por isso que muitas vezes lembramos que todo pecado emburrece. O pecado emburrece. Quem insiste em ficar na prática de alguns determinados de pecados, parecendo que esse pecado é um pecadinho, ele está num processo de emburrecimento. Porque o pecado enfeitiça, o pecado encanta, o pecado emburrece, o pecado rouba a sensatez. E não apenas aqueles escandalosos, os pecados dentro do nosso coração, os pecados ligados a egoísmos, os pecados ligados a injustiças, os pecados ligados a pensamentos maldosos, os pecados ligados a manipulação e controle. Esses pecados provocam emburrecimento. Todo pecado provoca emburrecimento. Então, todo pecado provoca dissolução. E Paulo está alertando, ei, afaste-se. Tudo aquilo que te distrai de Deus, tudo aquilo que te distrai da oração, tudo aquilo que te distrai da leitura da palavra de Deus, tudo aquilo que poderia te afastar do teu momento com o Senhor, do teu tempo com o Senhor, tira da sua vida, porque vai provocar dissolução. Estão comigo? Amém? Aí ele termina, e ele diz assim, não, é um imperativo na forma negativa, mas é um imperativo, uma ordem. A segunda ordem, do verso 18, é enchei-vos do Espírito Santo. Que coisa linda essa ordem, é uma ordem, não é para ser questionada, não é para ser analisada, não é para ser ponderada, é só para ser obedecida. Não existe plano B, não existe a opção para nós de não sermos cheios, de não buscarmos o enchimento do Espírito Santo. Papai, você não tem plano B. Papai, você não tem plano B. Você tem uma ordem direta de Deus, de você ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos. A palavra de Deus está dizendo para todos nós. Como eu estou conversando mais com os papais, então, papai, é imperativo. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Não tem opção de negar. Não tem opção de vou pensar melhor. Não tem essa opção. A única opção que nós temos é obedecer. Outra coisa interessante nesse verbo, nesse imperativo, que ele está no tempo presente. E no grego, o verbo no tempo presente tem a ideia de ação contínua. Você nunca deve parar de ser cheio do Espírito Santo. Ai, que coisa linda. Você nunca desiste de buscar o enchimento do Espírito Santo. Você nunca para dessa busca. Você se torna um caçador de Deus, a lá Tom Tenney. Você vira um caçador de Deus. E quanto mais. Quanto mais. E quanto mais. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você quer ouvir, porque essa voz te reorganiza. A voz de Deus reorganiza o seu interior ao céu. A voz de Deus reorganiza os seus pensamentos ao céu. A voz de Deus reorganiza os seus sentimentos, a cura, ao homem perfeito Jesus Cristo. A voz de Deus reorganiza os teus sonhos. A voz de Deus em nós reorganiza a nossa visão de vida. A voz de Deus em nós nos reorganiza ao Pai.
E quanto mais você ouve a voz de Deus e você discerne como o Espírito Santo fala ao teu coração, mais você quer ouvir essa voz. E mais você vai buscar. Amém? Contínuo. É uma ordem. É uma ordem que você precisa obedecer ela todo dia. Todo dia, todo santo dia. Precisa ser assim. Outra coisa interessante nesse verbo é que ele está no modo passivo. Ou seja, nós sofremos a ação do verbo. Quem é o ativo? É o Espírito Santo. Eu não consigo me encher. Eu só preciso me quebrantar para ser cheio. Eu não consigo me encher, não é obra minha, é uma obra do Espírito Santo. Uau! Eu é que sofro a ação. Quem pratica a ação é o Espírito Santo. Agora, por que não somos cheios? Talvez porque dentro de nós ainda tenha muita tranqueira. Tenha muito entulho. Deixa eu usar a palavra entulho. Como os poços entulhados que Isaac precisou tirar os entulhos para poder minar água novamente. Às vezes o nosso coração está entulhado com um monte de coisa que não tem a ver com Deus. A nossa vida, os nossos pensamentos têm entulhos que não têm a ver com o reino de Deus. Então o nosso pote está cheio de um monte de coisa, e não cabe, nós precisamos aprender a desentulhar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Como que nós desentulhamos? Nem essa capacidade há em nós. O Espírito Santo é que faz isso também. Olha que coisa doida. O Espírito Santo que diz que convence, Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que dá a fé. É o Espírito Santo que nos mostra o que precisamos fazer. É o Espírito Santo que mostra o que não devemos fazer. É o Espírito Santo. Então, de mim mesmo, eu não consigo nem me esvaziar sozinho. Mas uma coisa eu posso fazer, Senhor Espírito Santo, não há muita força em mim, muita capacidade em mim, mas eu quero desentulhar, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero que aquilo que dentro de mim, que não tem a ver com o teu reino, e está ocupando espaço, eu quero que saia da minha vida, no nome de Jesus eu quero, mas eu não consigo fazer isso sozinho, então eu preciso que o Senhor me traga todos os convencimentos, o Senhor me traga todo o senso, o Senhor me traga todo o entendimento, o Senhor produza todo o quebrantamento para o arrependimento. Como que a gente tira os entulhos do nosso coração? Pelo arrependimento e confissão. Estão comigo? Arrependimento e confissão, papai. Arrependimento e confissão. Quando o Espírito Santo fala com você, filhão, você precisa, desentulha isso aqui da sua vida, porque isso aí não está te ajudando. Você se ajoelha, você clama, Senhor, me perdoe, e eu confesso isso como um pecado, tira da minha vida. Você cria um espaço. Agora nesse espaço, Espírito Santo, agora vem, toma esse lugar, e vai produzindo Cristo, vai formando Cristo na minha vida, vai formando Cristo no meu coração, vai formando Cristo no meu emocional, vai formando Cristo na minha história, vai formando Cristo. Amém? Aí a gente vai sendo cheio. A gente no processo de sermos cheios, eu não me encho, me curvar diante de Deus para sermos cheios, eu preciso experimentar duas coisas, eu preciso passar por essas duas coisas, eu preciso, sendo quebrantado pelo Espírito Santo, eu preciso confessar pecado como pecado, tirar da minha vida, pedir uma limpeza e pedir que o Espírito Santo vá me enchendo. Isso implica, e depois em troca, aquilo que você abandonou, você deixa. Vai ter vontade de fazer algumas coisas? Vai! Mas aí você busca o Espírito Santo de novo e ele vai fortalecer você. Porque o Espírito Santo é poder. Amém. Dínamos. Ele é poder. Ele vai te capacitar. Creia nisso! Amém, amém, queridos? Estão comigo, gente? Ok. Essa é uma coisa que acontece. Creia nisso. Ele te ajuda, ele te fortalece. Sejam cheios. Agora isso é diário, porque você não pode parar nunca de buscar ser cheio do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus para você hoje, papai. Há uma ordem sobre você. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Para que toda a hombridade, integridade, força, caráter de Jesus seja forjado na sua vida. E você, na tua casa, manifeste Cristo. Amém.
Para a tua esposa, você manifeste Cristo. Para os teus filhos, você manifeste Cristo. Amém? Não é opcional. A gente só pode obedecer. Aí os versos que se seguem, eu vou resumir. Não vou entrar versículo por... Vou ler o texto, mas depois vou resumir e encerrar. Verso 19. Falando, olha que interessante. Enchei-vos do Espírito, vírgula, falando. Em português dá a ideia de que aquilo que vai acontecer nos 4 verbos, nos 4 particípios que seguem, vai ser uma ajuda ou um instrumento para você ser cheio. Amém? Estão comigo? Há uma chave aqui, há um segredo aqui, há uma revelação aqui. Você precisa vir comigo. Amém? Ok? Papai, você precisa vir comigo. Muito bem. Aí, enchei-vos do Espírito. Aí o primeiro verbo aqui é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os 4 verbos aqui são o seguinte: o primeiro no 19, falando entre vós com salmos. Esse falando entre vós com salmos aponta para uma conduta de congregação, aponta para uma conduta que acontece quando os irmãos estão reunidos, a conduta da igreja, o culto coletivo, os servos juntos, os discípulos de Jesus juntos, aponta para isso. Esse ambiente de culto público, esse ambiente da comunhão com o corpo, da comunhão com a igreja, será uma ferramenta do Espírito Santo para que sejamos cheios. Na comunhão, o Espírito Santo vai usar a comunhão como um instrumento para nós quebrantarmos o coração, para a gente abrir mão de nós mesmos e sermos cheios do seu Espírito. A comunhão de uma igreja, a comunhão de uma célula, a comunhão de um evento, de um trabalho, num ministério, onde você trabalha com uma equipe, cada um é diferente, você abre mão, e você abre mão do que, eu faria desse jeito, mas o líder está dizendo para fazer assim, nós todos vamos fazer desse jeito. Você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a se sujeitar um ao outro. Você segue na mesma direção, isso vai moldando o caráter de Cristo em todos nós, no momento da comunhão, quando estamos em comunhão, cultuando, quando estamos em comunhão, num pequeno grupo de célula, quando estamos em comunhão com os irmãos, num serviço, num trabalho ministerial, tudo isso o Espírito Santo usa para forjar o caráter de Cristo em nós e enchermos-nos do Espírito, sermos cheios do Espírito Santo. Agora o texto que segue, falando entre vós com salmos, aí vírgula, o que segue é o seguinte: entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui aponta para a adoração pessoal. Falando de coração ao Senhor. Aí é uma questão pessoal que eu tenho com Deus. São os meus momentos de louvor e adoração. Aí o texto segue falando da gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Sempre dando graças. O espírito da gratidão presente no coração. E por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quais são os 4 verbos? Primeiro verbo, comunhão. Fale comigo, comunhão. O que vai nos encher do Espírito Santo, ou vai nos colocar um ambiente que o Espírito Santo vai usar como instrumento para sermos cheios do Espírito Santo? Primeiro, comunhão. Fale comigo, comunhão. Segundo verbo, fale comigo, adoração pessoal. Terceiro verbo, fale comigo, gratidão. Quarto verbo, fale comigo, sujeitando-me uns aos outros. Amém? Comunhão, adoração pessoal, gratidão
e sujeição um ao outro. E esse sujeição um ao outro, não é a autoridade, não é o pastor, não é o líder de célula, não é a supervisão. Não são aqueles que têm autoridade espiritual sobre você, é sujeitando-se uns aos outros. Porque às vezes até que é mais fácil você se sujeitar a um supervisor, a um líder de célula, se sujeitar ao pastor, porque ele é o pastor. Mas o texto aqui não está dizendo que é esse nível de sujeição. O texto aqui está dizendo que nós nos sujeitamos uns aos outros. No contexto em que o maior serve o menor. Os mais maduros investem, servem, abençoam os menores, os menos maduros, para que eles cresçam. Assim nós nos sujeitamos uns aos outros. A gente ajuda a todos a crescerem. A igreja se sujeita para a igreja, um irmão se sujeita a um outro, um discípulo se sujeita ao outro, e para ouvir. E não fica cheio de petulante, eu sou assim, eu gosto disso, eu não sei o quê. Para com isso, nós nos sujeitamos uns aos outros. Tem muita coisa que a gente precisa ouvir. E só alguém com coragem vai precisar falar. E nós precisamos aprender a ouvir as coisas, a ouvir as pessoas. Nós nos lixamos no meio da comunidade. Ferro com ferro se afia. Amém? Ferro com ferro se afia, porque nós... por que ele não usou madeira com madeira, se rala, né? Se gasta? Por que ele não falou gelo com gelo? Não. Por que ele falou ferro com ferro? Parece que a intenção de Deus é fazer da gente uma máquina de realização. Ferro, coisa forte, precisa ser afiado para poder fazer as coisas. Um instrumento forte, hábil, que não quebra. Assim é a igreja. E a necessidade de nos servirmos mutuamente, de nos sujeitarmos mutuamente, afia a nossa vida, forja Cristo em nós, para nos fortalecermos mutuamente, para podermos ser o pai que a gente precisa, para sermos o discípulo que a gente precisa, para ser o homem de verdade que essa geração precisa. Amém? Então a gente se afia na comunhão. É comunhão com a igreja. E a adoração pessoal? A adoração pessoal, ela nos enche do Espírito Santo. Papai, preste atenção. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a comunhão. Não abra mão da comunhão com a igreja. É isso mesmo. Segunda coisa. Papai, tenha o seu momento com Deus. Adoração pessoal. Louvando a Deus de coração ao Senhor. Percebe? É vertical. A primeira palavra é comunhão, as relações são horizontais. A segunda palavra, as relações entre o adorador e Deus, é vertical. Amém? Adoração. Desenvolva a sua história com Deus. Tenha uma história com Deus e uma história com o Espírito Santo. Amém, queridos? Aprenda a discernir a sua voz. Terceira palavra, gratidão. Mas como, pastor, que a gente pode ser grato num mundo em que a gente vive, onde as coisas parecem que estão atrapalhadas e tudo que pode ficar pior vai ficar? Como que a gente consegue ser grato num mundo desse, com tantas lutas e dificuldades? Então nós todos precisamos entender o seguinte, que o espírito de gratidão que paira no nosso coração é uma plena segurança pela soberania de Deus. Eu tenho uma história que está sendo escrita com Deus. E eu creio que Ele está conduzindo a minha vida. E Ele está conduzindo a vida da minha família. Ei, papai, eu estou como um cooperador do Espírito Santo, sendo um instrumento para que a minha família se movimente na vontade de Deus. Verso 17. Conhecendo a vontade de Deus. Então, há uma história que está sendo escrita, e nessa história, há muitas coisas loucas, difíceis, complicadas, que você vai aprender a superar, e você vai vencer todas as guerras. Você vai vencer, porque você já é mais que um vencedor. Papai, você já é mais que um vencedor. Ok? Essa é uma verdade que nem eu, nem o diabo consegue mudar. Em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então segue. Então Deus está construindo uma história.
E eu aprendo a ser grato ao Senhor, porque eu sei que há uma história sendo construída, tanto em mim, como através de mim, que tem a ver com a implantação do reino de Deus na minha geração, na minha casa, na minha família, na minha cidade, no meu tempo. Há algo que está sendo construído. E quando a gente esbarra numa situação complicada, eu louvo ao Senhor, porque essa dificuldade, essa injustiça, essa mentira, isso que parece que está dando tudo errado, está nas mãos do meu Senhor, e o meu coração continua grato, porque Deus cumpre os seus desígnios. Nenhum dos desígnios do Senhor pode ser frustrado. Então meu coração é grato. Ah, mas deu errado. Fica firme aí, porque Deus está aumentando os seus músculos. Aumentando os seus músculos físicos, aumentando os seus músculos espirituais, aumentando os seus músculos emocionais, aumentando os músculos da sua fé. Fica firme aí. Você vai superar. E você vai sair mais forte lá na frente. Eu consigo ser grato. Porque quem comanda esse universo é Deus. Não são os poderosos da terra. Não são os governantes da terra. Quem conduz as coisas, em última instância, é o Senhor. O Senhor põe e tira reis. E ai do rei que Deus colocou, que não vai servir a ele como instrumento de bênção para a sociedade. Ele vai prestar conta, num momento ou no outro. Então isso não é um problema meu nem seu. Deus vai resolver os seus problemas com essas autoridades. E eu consigo ser grato. Eu consigo ser grato, porque a minha gratidão tem a ver com uma experiência de sujeição à sua soberania, porque há algo de Deus sendo construído e eu estou nisso. Amém? Então eu tenho gratidão no meu coração. Essa da gratidão não é uma gratidão não inteligente. Não é uma gratidão do tipo, deu tudo errado, me machuquei, estou doente, obrigado Senhor por esse câncer, né, porque não sei o quê. Não, não é isso. Não é isso, em tudo sejam gratos, não é esse tipo de gratidão. Mas é um tipo de gratidão que eu consigo ser grato, que no curso da minha vida, mesmo que venha uma doença, o Senhor vai nos conduzir para um lugar que eu não estou entendendo ainda, mas eu confio em Deus, e eu sei que o final disso vai glorificar o seu nome. Então eu consigo ser grato. Mesmo não sabendo o final do caminho, mesmo não entendendo como as coisas estão acontecendo, eu consigo ser grato. Amém? Não é masoquismo cristão, não é nada parecido com isso, é entendimento. Entender como Deus é, como Deus faz, entender que eu sou parte da grande obra de Deus. Amém, gente? E em último lugar, sujeitando-se uns aos outros. Por quê? Porque esse é o Espírito de Jesus. Jesus foi servo de todos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele estava à mesa como quem serve. É o Espírito de serviço para quando somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito de Cristo está ocupando o nosso coração, a nossa cabeça, a nossa visão de vida. Eu sou servo dos meus irmãos. Amém? Eu faço isso, e eu manifesto Cristo no meu serviço. Daí sujeitando-se uns aos outros. Amém, gente? Fale comigo. O ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Eu só tenho que obedecer. Todo dia. Amém? E quais os verbos que o apóstolo Paulo usa, dizendo, e as condições, as situações que ele diz, que serão instrumentos do Espírito Santo para sermos cheios. Primeiro, comunhão. Comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja. Segunda coisa, adoração pessoal. Adoração pessoal diária. Gratidão. Porque eu confio na soberania de Deus. Em quarto lugar, sujeição uns aos outros. Porque o Espírito do servo habita em mim. Eu sirvo os meus irmãos. Amém, queridos? Papai, fica de pé, vamos ficar todos de pé. Você tem uma ordem da parte de Deus.
Seja cheio do Espírito Santo. Não é opcional. Não é opcional. Só precisamos obedecer. Amém? Seja a imagem de Cristo na sua casa. Seja a imagem de Cristo você como marido. Seja a imagem de Cristo você como papai. No nome de Jesus. Amém, queridos?